Seja muito bem-vindos ao podcast Vozes com Engenho, um espaço que dá a conhecer a história por detrás das personalidades que marcam a engenharia nacional e, em particular, o percurso da Ordem dos Engenheiros. Eu sou a Rita Neves, é um gosto estar aqui uma vez mais convosco e hoje está comigo o Carlos Matias Ramos, engenheiro civil, antigo bastonário da Ordem, antigo presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, instituição por onde passou grande parte da sua vida profissional, académica e de investigação. Ao longo da sua carreira esteve envolvido na discussão de vários temas públicos de infraestruturas, de ética na engenharia, defesa de boas práticas, causas cívicas, com o papel que desde logo assumiu na discussão pública da localização do novo aeroporto de Lisboa, sendo um acérrimo defensor da opção de Alcochete. No ano passado foi agraciado com a Medalha de Ouro da Ordem dos Engenheiros. Engenheiro, é um gosto estar consigo. Obrigada por estar, Muito obrigado pelo convite. por estar connosco aqui nesta nossa pequena conversa, que procura, já vamos naturalmente passar pelo percurso e pela sua vida no LNEC, mas começava por lhe perguntar quem é o Carlos Matias Ramos fora da engenharia. Não é fácil. Olha, eu sou uma pessoa relativamente simples, que sempre pautei os meus interesses por causas públicas, para além da engenharia, mas tendo sempre a marca da engenharia cá por trás. É um algoritmo que me foi colocado enquanto aluno e depois como profissional. Senti que a ligação entre a profissão e a sociedade era determinante para um bom desempenho do exercício dessa mesma profissão. Como é que a engenharia surgiu na sua vida? Com 14 anos eu acho que queria ser polícia. Nada a ver com a engenharia, portanto. Mas depois, Pouco a ver. quando comecei a ter juízo, verifiquei que quando na opção que na altura se fazia, era mais ou menos os 15 anos, que era ou se ia para ciências ou se ia para as áreas de humanistas, e verifiquei que o que eu gostava era da matemática, da física e das suas aplicações, dado que, como eu costumo dizer muitas vezes, a atividade da engenharia é a aplicação do conhecimento. Enquanto o investigador descobre o que existe, o engenheiro vai procurar o que não existe para fazer de apoio àquilo que é o interesse da sociedade. Quer dizer, o engenheiro procura aplicar esse conhecimento ao serviço da própria sociedade e do bem-estar, da segurança e todos os aspectos que serão a base da nossa profissão. Portanto, por aí optou pela engenharia, naturalmente a engenharia civil, na altura também não havia tantos ramos da engenharia como hoje. Foi natural essa escolha Perfeitamente pela engenharia civil? natural. Eu sentia que tinha alguma capacidade, pelo menos era essa a minha reflexão sobre a matéria, para desempenhar as funções que eu acabei de dizer. Prestar um serviço à sociedade na lógica do que é mais visível, daquilo que é o bem-estar das populações. E além disso, como lhe disse, a matemática estava presente em todos os cursos, mas dava a sensação que eu queria era aquilo. E não tive dúvidas absolutamente nenhumas quando naquilo que se chamava antigamente o sexto ano, que agora penso que é o 11º, fiz aquela opção, sem quaisquer... Não temia escrever. E não vinha de uma família de engenheiros? Não, os meus pais eram imigrantes. Eu tive a sorte de ter alguma capacidade de trabalho e, não tendo condições financeiras, de outra forma, foi a Fundação Carlos Gulbenkian que, com a sua bolsa, me permitiu que eu desempenhasse com alguma qualidade a atividade como estudante de engenharia. Na altura eram 6 anos de engenharia, não era brinquedo. E depois, ainda no 5º ano da Faculdade de Engenharia de Porto, fui convidado pelo diretor, então diretor do laboratório, para vir para o laboratório. Faltava-me ainda um ano para me formar, mas ele convidou-me logo, o que me deu um gosto extraordinário, porque o laboratório fazia parte também do meu imaginário, embora estando no Porto, que é curioso. E porque o Porto, olha, é muito simples, um beirão como eu costumo dizer que os meus pais eram de uma aldeia onde havia pobres e menos pobres.
E, portanto, a única forma de a gente sair desse berço pouco Douro. E os seus pais emigraram para onde? Para o Brasil. Para o Brasil. Para o Brasil. Tinha eu para aí 6 anos, ou coisa no género. E na sequência disso eu fiquei com umas tias, meus familiares, que era o costume naquela época, quando por qualquer motivo não tinham condições para levar todos. Eu tinha o meu irmão era mais novo que eu fiquei com uma pessoa, que era a minha tia, que não sabia ler, mas que apostou sempre que eu estuda. E fez muito bem, não é? Fez muito bem. É o que eu digo a todos, e felizmente que tudo isto eu transmiti para os meus filhos e para os meus netos. Para os meus filhos são 2 engenheiros civis. A minha filha é casada com um engenheiro civil. Já tenho um neto que é engenheiro civil numa empresa de projeto, do técnico também. Também, quer dizer, do técnico. E, portanto, eu costumo dizer que a Ordem beneficiou comigo porque já tem 5 inscritos cá, que é um da minha família. E uma neta. São convencê-los bem, não é? A minha neta vai para breve, que está a fazer mestrado em Engenharia Aeroespacial, depois de uma brilhante carreira académica. E, portanto, é o meu orgulho também. Mas quando ainda estudou no Porto... Foi ainda convidado, ainda a estudar, convidado já para o laboratório. Ou seja, viram em si esse desejo e essa aptidão também para a investigação, para tudo o que olharam para o papel das notas. Envolve-se a sociedade também, não é? Também. Só para o papel das notas, que eu não conhecia ninguém. Eu vim para Lisboa, era a primeira vez que vinha para Lisboa, a não ser passagem cá estive, e portanto... O que eles com certeza foram ver, pediram lá ao diretor para me dizer que quais eram as notas dos alunos que lá estavam em condições de se formar no ano seguinte e queriam recrutar gente que lhes pudesse ser úteis, e foi isso que aconteceu, com muito orgulho meu. E como é que foram esses primeiros anos da sua vida como engenheiro, também no LNEC e fora do LNEC? Como no LNEC, olha... Eu costumo dizer aos meus alunos ainda que a universidade deve ensinar a aprender. A lógica que eu quero transmitir é que, efetivamente, nós somos formatados com um determinado algoritmo em função daquilo que estamos a frequentar, mas os alunos não pensem, e eu pensava na altura, que eu vinha da faculdade e fazia aquilo que tinha aprendido, o que é mentira. O diretor disse-me, vais, não me tratava por tu naquela altura, vai para as estruturas hidráulicas. Eu não sabia o que era. Portanto, tinha recém-formado, formei-me 2 dias depois, já estava no laboratório, e eu disse, ai, minha vida, eu não sei o que é isto. O que eu queria era para estruturas, que era o clássico, era ou fundações, aquelas coisas. Não, e se não gostar, ao fim de 6 meses, nós alteramos. Olha, foi... Como diria uma madrinha minha que era religiosa, foi um bem de Deus, porque eu senti-me tão satisfeito depois de ter estudado a matéria. Gostei e apliquei-a, acho eu, porque na altura não havia muita gente a trabalhar naquelas áreas, o que para mim foi muitíssimo bom, porque fui logo solicitado para trabalhar também numa empresa de projeto como consultor, e isso deu-me aquilo que se chama plenitude da satisfação da profissão que adotei e que escolhi. Ou seja, foi conjugando a vida de investigação e a vida no LNEC com a sua vida profissional. Como é que foi fazer esse equilíbrio? Como é que esse equilíbrio existiu ao longo da sua vida, principalmente nesses primeiros anos da carreira? É muito simples. Eu sentia que precisava de trabalhar cá fora para perceber o que é que fazia lá dentro, dentro do laboratório. O laboratório é uma instituição de investigação, uma instituição mas que não lida com o projeto. Mas eu queria projeto. Eu digo, a única forma de aprender é fora do laboratório. E, portanto, aceitei o lugar como foi oferecido e como é que eu fiz? Chegando a casa às 9 da noite. Saía do laboratório e ia trabalhar para a empresa. E aprendi muito na empresa. E acho que a empresa também aprendeu com o facto de eu ter o conhecimento que me era transmitido no laboratório. Portanto, este binómio serviu para me formatar e permitir para que eu desenvolvesse a atividade com o gosto
e acho eu com alguma qualidade que fiz. E onde é que entra a vida familiar aí? Como é que, Isto, como é que conseguiu ter tempo? eu fui para a universidade em Coimbra. O Beirão vai sempre ao sítio mais próximo. Fui para Coimbra e lá, passado um ano, encontrei uma senhora que passou a ser a minha mulher mais tarde. Portanto, aquilo foi pancada que deu e, efetivamente, foi os dois, acho que nos completávamos. Agora, a situação não é tão fácil, mas não interessa. E portanto, eu tive a oportunidade, até porque eu não era assim muito folgazão, e nem havia aquelas discotecas que agora há aqui. Também não tinha tempo, não é? Também não havia muito tempo lá, não isso. tinha tempo. Não, mas em Coimbra, portanto, tive essa mensagem que deu origem a um casamento, de tal maneira que eu casei, a minha mulher que ia casar logo a seguir que me tivesse formado. Eu vim para Lisboa, a Bolsa da Gulbenkian tinha terminado. A Bolsa da Gulbenkian terminou em julho. Eu vim para o laboratório, eu queria vir rapidamente porque eu precisava de dinheiro. Claro. E ainda me recordo que o primeiro ordenado eram 7.200 escudos. Mas depois, em janeiro, com Marcelo Caetano, de 1970, passei a 9.400, que era uma fortuna. Mas era o que eu tinha. Eu não tive... A minha mulher queria casar e disse, olha, mas eu não tenho dinheiro. E aluguei uma casa, na altura era possível, agora com a pressão que a gente sabe. E com o aluguer da casa consegui regularizar e adaptar-me à situação financeira que tinha. E pronto, viemos os dois para Lisboa. Ela, entretanto, fica como professora aí do liceu e a situação financeira começa-se a compor, portanto, a parte das finanças começa-se a resolver. Com que idade é que foi pai? Eu fui pai com 25. Aquilo foi rápido. Meu filho é engenheiro, a minha filha, que é a primeira, a minha filha é engenheira civil também. Tem quantos filhos? Tenho 2 filhos e 6 netos. 6 netos, que maravilha. Em que 3 são praticamente engenheiros, já. Ainda está no segundo ano de engenharia mecânica, todos no técnico. Ela, engenharia aeroespacial, brilhante aluna, e que está a fazer mestrado com a Universidade de Munique, e ele já a trabalhar há um ano, e portanto acho que aquilo que se chama em matemática a segunda derivada saiu boa. Saiu boa, deixou-lhes lá a sementinha. Sim. Olhando para o percurso no MEC, uma longa carreira no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, fala um bocadinho desse percurso. Quais é que foram os momentos mais marcantes, ou seja, até chegar a presidente do LNIC? Olha, eu fui interrompido pelo serviço militar obrigatório. Era a prática naquela época e recordo-me que pedi adiamento para a tese e fui para a tropa, como se dizia, não? Fui para a tropa em janeiro de 1973. E fui para Moçambique, como grande oficial do exército português, que eu não tinha jeito nenhum para aquilo, mas lá fui oficial de engenharia de construções. E em janeiro de 1974, portanto, apanhei quase o 25 de Abril. Apanhei-o lá. E portanto, esse período de interregno do laboratório foi para mim com alguma dificuldade. Não era propriamente aquilo que eu queria da vida. E quando regressei, o laboratório tinha o lugar, como obrigatoriamente era do organismo do Estado, e, portanto, em 1985 vou para o laboratório e começo uma carreira que acho que é interessante. Ao final de um tempo fui o chefe do chamado Núcleo de Estruturas Hidráulicas. Passados uns tempos fui diretor do Departamento de Hidráulica e Ambiente. Passados uns tempos convidaram para ser vice-presidente, onde tive 2 mandatos. E passados uns tempos... Naturalmente presidente. Não sei se naturalmente fui presidente do laboratório, o que fez com que eu saísse nessa posição que muito me honrou e porque efetivamente foi uma carreira de que me orgulho. A vaidade também faz parte da nossa vida. Claro, e devemos nos orgulhar do nosso percurso e ao mesmo tempo, antes de ser convidado para estes lugares cimeiros, em que a exclusividade era uma imposição, eu fui diretor técnico da empresa Hidroprojeto.
era às 6, 9 da noite que eu chegava a casa. Exatamente. E às vezes na hora do almoço não almoçava para ir poder, dessa hora, resolver alguns problemas que surgiam sempre em empresas. Uma empresa muito grande, tinha 200 trabalhadores de projeto, mas onde aprendi também muito. Portanto, eu tenho uma vida onde estive, gostei e amei. Não contente, ainda se dedicou também à ordem dos engenheiros. Como é que surge? O que é que te levou a candidatar-se? E corrija-me se estiver aqui enganada nas datas. O seu mandato foi entre 2010 e 2016. Porquê é que decidiu candidatar-se? Uma boa pergunta. Uma vez o bastoneiro da altura, Engenheiro Fernando Santos, telefona-me. Eu gostaria que você se candidatasse a bastoneiro, mas eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho assim. Mas deixe-me pensar. Ao fim de algum tempo disse, eu não sabia bem como é que era o funcionamento da ordem, nunca gostei de ir muito para o escuro. Eu gostei sempre de uma transição. E ao fim de algum tempo disse, sim senhor, olha, o desafio que me lançou, vou abraçá-lo. E abracei-o. E digo que saí daqui com muito prazer. Fiz coisas, acho eu, que me deram muito gozo e que fizeram com que eu me sentisse realizado também antes de terminar a minha carreira. Para dar-me exemplos, alguns exemplos fiz. Inaugurei 11 delegações. Inaugurei. Se reparar nas delegações, desde Viana do Castelo até Faro, passando por Aveiro, pela Guarda, por Viseu, foram todas delegações que eu inaugurei, porque eu senti, aliás, a Madeira, tudo isso. Eu, quando me candidatei, andei, como agora os políticos fazem, não fiz arruada, mas fiz a sua campanha. Andei a fazer campanha. E cheguei aos Açores, foi aos Açores. E cheguei aos Açores, e digo, onde é que é a sede da ordem? Meti lá com as pessoas que me acompanhavam, e às tantas passei por uma loja de lingerie para subir as escadas. Eu disse, isto não é digno para comprar. Não estou a exagerar. Eu senti que não era isso. Eu disse, eu vou dar dignidade, porque o Engenheiro Fernando Santos deixou lastro financeiro que me permitiu fazer isso. Quer dizer, investir portanto, eu digo, vou contribuir para a expansão naquilo, da ordem dos engenheiros. Exatamente, invisto, e se a ordem tem hora pagada, vendo. Portanto, mas não, felizmente que deixei as finanças bem, a parte patrimonial muito bem, e dentro desta linha de pensamento é uma das coisas que me honra. Também comecei a preocupar-me com algumas situações que eram induzidas pelo facto de, em 2012, haver uma crise na engenharia civil. Era isso que eu iria dizer, é que ainda por cima o seu mandato calhou-me precisamente ali numa altura muito desafiante para a engenharia. Desafiante porque havia, em termos de empregabilidade, colegas que vinham aqui à ordem na esperança de encontrar um refúgio para resolver o seu problema. E o problema era um pouco de imigração. Eu também sou adepto da internacionalização, não da imigração. A imigração é um prejuízo para o país. A internacionalização é um benefício. E, nessa altura, comecei a ver o que é que eu fazia de acordos com associações similares. Fizemos vários contactos. Eu tive um apoio muito grande da equipe que me acompanhou, os vice-presidentes, os presidentes das regiões que faziam parte do Conselho Diretivo Nacional. Todos eles sentiram a mesma necessidade de lutar para que, com apoio das associações similares, pudéssemos dar condições para que os nossos engenheiros tivessem plenitude no exercício das funções. O mais difícil foi o Brasil. O Brasil foi terrível. Por azar que eu tive, na altura, com o presidente chamado Confeia, tive 5 anos na luta disto. E havia colegas meus que diziam, que estavam lá a trabalhar, diziam, nós estamos a fazer o trabalho, mas há outros que vão assinar porque nós não podemos assinar. Isto é a pior coisa que pode haver para um profissional da engenharia. Claro. Não é escravatura, mas é um processo incorreto e que é inaceitável do ponto de vista profissional. O profissional que faz é aquele que deve assumir a responsabilidade. Claro, sim, não retirar a dignidade, claro que sim. E estavam muitos colegas nossos no Brasil em condições de
não se poderem inscrever na associação profissional que lhes dava o direito de fazer o exercício pleno da profissão. Portanto, num ano antes de sair o bastonário, consegui o alívio de ter um acordo entre a Ordem dos Engenheiros e o CONFEA, permitindo que engenheiros portugueses desenvolvessem essa atividade na plenitude no Brasil e vice-versa, como é lógico, quer dizer, os acordos são recíprocos. Portanto, foi um período difícil em que eu via o que é que eu podia fazer para atenuar as consequências de uma situação como aquela. Que levou muitos engenheiros a sair do país. Eu recordo-me que eu almoçava lá em cima, num restaurante, eu olhava e não via uma grua. Não via. Agora estou lá e vejo gruas por todo lado, mas naquela altura não havia. E a realidade é que neste momento estamos a voltar novamente à falta de engenheiros. Aliás, a engenharia chamada agora para assumir novamente um papel preponderante, e o problema é o inverso, não é? Agora, onde é que vamos buscar engenheiros? E precisamente falou dos seus filhos, que também seguem a engenharia. Quais é que são os grandes desafios atuais da engenharia? Que mudanças são precisas estas novas gerações de assumirem para dar resposta a estes desafios? Eu sou uma pessoa que não fica contente com aquilo que está a fazer, está sempre à procura de soluções. E neste momento eu fiz já 4 livros e preparei, e já está como coautor, com o engenheiro Hilário Figueiredo, um livro que traduz uma reflexão sobre o que é engenharia e o que é que deve ser a engenharia e o que é o futuro da engenharia. Esse livro vai sair em janeiro, fevereiro, a edição é da Guerra e Paz, e portanto aí consegui refletir, ou consegui pôr ou colocar algumas das reflexões que tenho vindo a fazer ao longo de toda esta carreira, estimulada como bastoneiro da Ordem dos Engenheiros. É evidente que eu escrevi muitos artigos para jornais. Sim, teve uma vida pública muito ativa em termos de... Sim, mas olha que nunca a minha vida pública não resultou quaisquer vantagens económicas. Faço-no pro bono e com gosto. E pela causa pública. E pela causa pública, que é a nossa função também é essa. E dentro portanto, esse livro vai sair, já está no prelo, no forno, no estado, já está a cozer. Porque ele já está, a massa já lá está toda. Portanto, já está na posse dos editores. E, como digo, em janeiro, fevereiro, é esse o contrato, é essa a perspectiva. Que reflexões, que resumo das reflexões faz quando olha para a engenharia atual e para o futuro? Eu costumo dizer um país sem engenharia é um país sem futuro. E porquê é que é um país sem futuro? A engenharia, como lhe disse, aplica o conhecimento em favor da sociedade. É essa a grande mensagem que um engenheiro tem que dar. Que estamos cá para utilizar o conhecimento ao serviço dos outros, ao serviço da sociedade. Mas a sociedade é difícil de perceber esta função. Há um desabafo de um autor que eu agora não me recordo o nome, não é o Edgar Fauri, que diz o seguinte: há 3 desabafos que ele tem, que eu acho extremamente interessante. Se perguntar ao vulgo das pessoas aí na rua de onde é que vem a água, dirão que vem da torneira. Se perguntarem de onde é que vem a eletricidade, dizem, é do interruptor. Se perguntarem de onde é que vem o dinheiro, é do banco. Esta última deu origem à crise financeira. Quer dizer, as pessoas acharam que o banco é que resolvia o problema se não tivessem um suporte adequado que garantisse a satisfação dos compromissos que o banco forçosamente induz. O banco está para vender como negócio. E o que eu quero dizer é com isto. Eu costumo dizer aos alunos que desde que se levantam até que se deitam, estão sempre com atividades de engenharia. A engenharia está em todo lado. Em todo lado. Em todas as atividades. Algum sítio onde passe que não seja engenharia. Isto não é engenharia. Isto não é engenharia. Que conselhos é que dá aos seus alunos? Olha, aquilo que eu disse há bocadito, que estejam na universidade para aprender. Não é... não pensem... E o ensino da engenharia hoje adequa-se aos desafios atuais? Sabe que houve uma diferença muito grande entre o ensino de engenharia no meu tempo e
no meu tempo. Este tempo ainda é o meu, por enquanto. Claro. É um desafio nos anos 60, 70, que era onde eu andei lá na universidade, que eu fui em 69, e agora. O processo de Bolonha tem um objetivo e tem uma lógica que eu compreendo perfeitamente. Enquanto a formação, o ensino era numa base decorativa, decorativa não de decorar, era de decorar e não propriamente de enfeitar, era no sentido do lente que transmitia e o aluno absorvia. Absorvia, mas como diz o Einstein, o quão importante não é saber, o importante é compreender. E, portanto, o que eu quero dizer aos alunos é que, mais que saber, o que interessa é compreender o que sabem, para poder desenvolver esse conhecimento com base na compreensão que assumiram. E dentro desta linha de pensamento é isso que eu tento ensinar aos alunos. Eu não estou lá há muito tempo, porque eu só dou uma aula, só tenho uma disciplina e já me chega. Já me chega não, dá-me gozo. Dá gozo e lá está, e continua ainda... Portanto, não sei se transmiti o que é que eu penso que os alunos da engenharia agora dispõem. Com o Bolonha, eles têm não um ensino em que era o catedrático que dizia, eu recordo-me que havia, mesmo no liceu, era o comportamento desse tipo, em que um professor de História dizia que eram todos os meninos com lapisinho. E eles punham lá um a ler e agora, sublinhai. Portanto, era o princípio do ensino que havia em alguns professores. Felizmente, muitos eram excelentes professores e que nos transmitiram a vontade de conhecer mais e mais. Mas era um ensino muito baseado na transmissão e não na compreensão. E agora envolve mais também agora, os alunos. Pretende-se que o aluno seja obrigado a pensar e não apenas, portanto, ao receber que pense. E dentro da linha do que o Einstein disse, que eu não me esqueço essa frase que li dele, que é brilhante. É brilhante, sem dúvida, sem dúvida. E já estamos a terminar, engenheiro, mas terminaste apenas com uma pergunta muito rápida. Continua com a sua vida académica, lançou também vai lançar mais... E tenho mais outra mais uma obra. Que já está paga. Já está pago o livro que vou fazer a seguir. Já tem mais um na calha. Quais é que são as suas metas para os próximos tempos? O que é que ainda quer realizar no âmbito da sua vida profissional? Ainda faço alguns projetos. Mas são subconjuntos de projetos de grande dimensão. Agora fiz um parecer relativamente pequeno para uma ponta em Marrocos, porque é isso que me faz manter vivo. No dia em que acontecer isso e que a minha cabeça não tenha que pensar em engenharia, tenho a impressão que não vale a pena cá estar. E ainda continuará a ser ouvido muitas vezes, de certeza, até porque temos a questão do novo aeroporto. Isso, o novo aeroporto. Pela frente também tem uma voz muito ativa. Eu recebi, porque acredito naquilo. Não faço nada em que não acredite. Eu liderei o laboratório na altura em que fez o parecer. Eu tive 40 pessoas de grande gabarito a trabalhar naquele estudo que era de 6 meses. Agora são anos. O ministro telefona-me e disse: tens que fazer o estudo tal. Tem 6 meses. Eu disse: 6 meses? Nem para contratar pessoas eu tenho. Mas felizmente arranjou-se uma solução e o laboratório cumpriu rigorosamente os 6 meses. Agora são 2 anos, 3 anos para fazer aquilo que está feito. Em grande parte, é preciso adaptar à situação. Claro. Mas o contrato de concessão, para terminar, eu sei que o tempo esgotou. O contrato de concessão, para mim, é uma situação que eu não consigo entender. Como português que se preocupou com a atividade pública, não consigo entender, porque eu leio, releio, volto a reler e há cláusulas que se contradizem, tendo em vista o objetivo que não foi propriamente aquilo que seria desejável. E, portanto, quando apanhei o contrato de concessão, eu disse: eu não vou desistir. E não desisti. Felizmente que chegamos a bom porto com a decisão do Luís de Camões. Como um homem de causas que é, não poderia desistir. Carlos Matias Ramos, agradeço. Muito obrigada. Foi um gosto. Também o convite e a oportunidade de me deu.
E assim fechamos mais este episódio do Vozes com Engenho. Já sabe que pode seguir o podcast nas plataformas habituais e também, naturalmente, na Ordem dos Engenheiros TV. Espero por si em breve no próximo episódio que dá voz ao que se constrói com visão e engenho. Fique bem.